Boa tarde. É um prazer ver a sala tão composta e com tanta diversidade entre gerações, entre público feminino e masculino. Normalmente estas sessões eram sempre muito predominantemente público mais masculinizado. Hoje temos, digamos, vemos uma grande diversidade, o que é também um sinónimo da vitalidade do setor e da comunidade tecnológica em Portugal. Eu hoje trago aqui neste setembro e agradecendo desde já o convite também que foi formulado pela IDC, na pessoa do seu country manager, o Gabriel Coimbra, falar sobre a importância da inovação operacional, das operações e aquilo que é, na nossa perspectiva, são as tendências que estão a acontecer nas empresas portuguesas, pelo menos aquelas empresas que nós conseguimos ver exatamente o que estão a fazer. Bom, em termos de ideias, basicamente, e já agora os meus slides, portanto, a apresentação em português, os slides são em inglês, já temos aqui um misto para quem acompanha de uma forma diferente. Olhar para as operações como num quadro de grande incerteza e de grande risco, e de riscos permanentes, que é caracterizado nos últimos anos, olhar para as operações como, digamos, aquilo que é o grande elemento de robustez das empresas e dos modelos de negócio. E depois ver que, de facto, a inovação, a eficiência e a inovação é conduzida pela tecnologia e pelas tecnologias digitais. Finalmente, questionar esta ideia de que o que é que está a acontecer? Mais eficiência ou mais transformação? Mais eficiência do modelo do presente, do modelo existente do negócio, ou estamos a ver mais inovação, estamos a ver as empresas a caminharem para outros modelos de negócio e a transformarem através da inovação e da tecnologia. Bom, uma coisa que é importante é perceber que nós tivemos um contexto nos últimos anos verdadeiramente excepcional. É um contexto que nos temos que habituar a funcionar, num contexto de crises sucessivas, e crises sucessivas que acontecem, digamos, em sequência, e que têm afetado essencialmente digamos, as operações. Tivemos nos últimos anos de pandemias, interrupções das cadeias de abastecimento, faltas de recursos de pessoas, digamos, disponibilidade nas cadeias logísticas, enfim, de tudo aconteceu uma coisa, e o que nós verificamos é que, de facto, as operações tiveram sempre aqui um papel fundamental na continuidade do negócio. O que nos vimos, aquilo que era tradicionalmente o papel dos back-office, das operações, dos processos, tiveram aqui um papel fundamental não só para resistir aos choques externos que aconteciam, mas também para introduzir novas formas de operar, eu diria, em alguns casos, reinventar as formas de operar e, nessa perspectiva, digamos, conseguir ultrapassar as dificuldades. Isto aconteceu nos últimos anos, em sucessivas formas, e muitos dos que estão aqui, provavelmente todos, tiveram experiência direta de algum tipo de crise e de algum tipo de necessidade de responder a essas crises. E por isso, eu diria que a primeira ideia é, de facto, que, por um lado, se as operações se pretendem estáveis, previsíveis, eficientes, por outro lado, cada vez mais têm que responder ao imprevisível, à inovação, ao diferente, ao procurar fazer diferente, ao encontrar novas soluções. E, portanto, há aqui um dilema fundamental entre aquilo que é o papel das operações, digamos, clássico, e a necessidade de se adaptar a um ambiente competitivo, a um ambiente de mercado muito mais imprevisível, com muito mais riscos, com muito maior incerteza. E é desta forma que eu diria que, digamos, de facto, estando à procura ainda da próxima crise, enfim, podemos pensar quanto tempo é que vai ser necessário em que as operações das vossas empresas, o IT, por baixo, na infraestrutura, vai ter que responder exatamente a essas crises. E eu diria que as operações, e já agora também o que é esta ideia, as operações são sempre discretas, quando funciona tudo bem, as operações ninguém é chamada, mas as operações, quando funcionam mal, são os primeiros, digamos, e as operações para nós, fundamentalmente, é a orquestração daquilo que são as várias funções da empresa. Obviamente, por baixo de tudo estão, e cada vez mais, as tecnologias, aquilo que o cliente vê em cima do palco e, acima de tudo, aquilo que é a orquestração das várias funções de que o cliente não vê em cima do palco. E isto, as operações têm um papel a chamar no crescimento hoje das empresas, na experiência de produção, na experiência do cliente. E nós vemos que podemos ter uma empresa que é um quarteto de cordas,
Mas também temos uma empresa que pode ser, digamos, uma grande orquestra de 100 músicos com enorme diversidade e que tem que funcionar com a mesma eficiência e com o mesmo impacto. E é neste contexto que as operações, o papel das operações e a capacidade de procurar permanentemente mais eficiência, mais do que eficiência, mais adaptação às novas condições de operação e, acima de tudo, suportar o crescimento das empresas. Hoje, muitas empresas, digamos, em Portugal procuram, ou a maior parte das empresas procura crescimento internacional, procura crescimento em diferentes linhas de negócio. O negócio é cada vez mais complexo e são as operações e o modelo de negócio que é chamado permanentemente a responder à estratégia e às ambições estratégicas da empresa. É também pelas operações que muitas vezes, e o que está por trás dos panos, que as empresas, digamos, revelam a sua alma e a sua robustez no modelo de negócio. E muitas vezes são os próprios colaboradores, são os primeiros a detectar essas fragilidades, mas também os clientes do ponto de vista daquilo que são os elementos essenciais daquilo que é a forma como uma empresa funciona. Quando ouvem, muitas vezes, temos que reinventar a forma como estamos a trabalhar, temos que encontrar novas formas mais eficientes de trabalhar, nós estamos fundamentalmente a falar daquilo que é uma organização que pode trabalhar com eficiência, mas, acima de tudo, que tem que responder a uma pergunta ou uma questão. Somos o que fazemos ou fazemos aquilo que somos? E aí, num caso ou noutro, temos as operações a determinar a estratégia ou temos a estratégia a determinar as operações. Normalmente, o que fazemos e o que vimos são as duas coisas interagem. Por isso, não é por acaso que hoje, digamos, as operações têm uma nova importância e também não é por acaso que, segundo os dados da McKinsey, nos últimos anos, digamos, chegar nas empresas de topo americanas, digamos, a principal fonte de promoção ao nível de topo da empresa são diretores de operações, são, digamos, Chief Operating Officers, e não é por acaso, e isto tem a ver com aquilo que era o discreto função de suporte, digamos, de continuidade do negócio e de orquestração de todas as funções do negócio relativamente ao cliente, passou para, digamos, uma função que suporta o crescimento, suporta a estratégia e reconhece e exige, digamos, aquilo que é a essência da inovação, promove a essência da inovação da empresa. Dito isto, nós quisemos responder o que é que acontece nas empresas portuguesas, o que é que está acontecendo nas empresas portuguesas. Fazemos parte do júri dos Digital Awards pelo menos há 3 anos e olhámos para aquilo que são os finalistas deste prémio e neste momento é uma base de dados com mais de 80 e tal projetos. E estes projetos utilizam um conjunto de tecnologias diferentes. E aquilo que, de facto, nós verificamos, a primeira conclusão que perguntámos, e, acima de tudo, as perguntas que quisemos fazer sobre estas tendências foram, primeiro, o que é que está a acontecer? Mais eficiência ou mais inovação? Mais eficiência no modelo de negócio presente ou preparação e transformação para um modelo de negócio do futuro? A segunda pergunta é, fundamentalmente, que tecnologias é que estão a ser usadas? E, acima de tudo, exatamente como é que este processo está, digamos, a acontecer, quais são as áreas, quais são os modelos de negócio que estão, efetivamente, digamos, a ser desafiados. E chegamos a uma conclusão interessante. A primeira conclusão é que mais de metade dos projetos integram 3 ou mais tecnologias. O que significa que as tecnologias isoladamente, e aqui estamos a falar de tecnologias, digamos, conhecidas pelo 4.0, em si mesmo, sozinhas não chegam, não têm, digamos, um valor, elas funcionam quando estão em conjunto. E, portanto, na prática, temos projetos que são naturalmente complexos, do ponto de vista de integração tecnológica, exigem competências que muitas vezes não existem dentro das empresas, e exigem, nessa perspectiva, uma enorme abertura da empresa e uma enorme capacidade de gestão de um ecossistema de trabalho, de projeto, para poder executar estes projetos. A segunda ideia que tiramos ou a segunda conclusão que tiramos deste grupo de projetos é esta ideia de que as tecnologias, digamos, ditas de aprendizagem automática, de dados ou cloud, são dominantes hoje nos projetos. Portanto, na prática, sejam cloud, sejam tecnologias analíticas, sejam machine learning ou tecnologia generativa, elas apresentam ou participam em pelo menos mais de metade de todos os projetos. Portanto, cada uma delas, seja a cloud, seja as tecnologias analíticas, seja a aprendizagem automática ou generativa. E o que é interessante
é que a combinação das três, as três aparecem em pelo menos em 4 projetos. O que significa, de facto, que neste momento as empresas estão efetivamente a perceber que o valor tecnológico está na integração, e já vimos nas apresentações anteriores, que de facto não basta apenas só ter bons algoritmos, aliás o Fernando disse há bocado, não basta ter os algoritmos mais otimizados se eu não tiver, digamos, os dados adequados. Também ouvimos que de facto o grande valor vai estar nos dados que as empresas podem recolher intrinsecamente do seu modelo de negócio. E é isso que as empresas estão a perceber e, efetivamente, estão a trabalhar nessa, digamos, nessa agregação, o que significa que, de facto, os projetos são mais complexos, mais longos, de maior dimensão, exigem mais competências e maior investimento financeiro. É esta, digamos, a tendência que nós estamos a ver e, na prática, a ideia é, mas o que é que está a acontecer? Esta convergência está a ser aplicada mais na parte de eficiência do modelo de negócio presente e, portanto, torná-lo mais eficiente, com custos mais baixos, mais rápido. Já falámos também disso, a capacidade de chegar mais rapidamente, mas trabalharmos essencialmente da mesma maneira que trabalhamos, digamos, no passado, e produzir a mesma natureza de valor. Nós já chegamos, e hoje discute-se muito, como é que a economia portuguesa pode subir na escala de valor. A questão é, se fizermos exatamente com mais eficiência aquilo que fazemos, não conseguimos subir na escala de valor. Portanto, mas a pergunta é, será que estes projetos são, digamos, orientados para fazer melhor o que já fazemos, ou para transformar, exatamente para aportar mais valor, digamos, suportados em tecnologia e tecnologias, neste caso, tecnologias digitais? E a resposta é muito interessante, são as duas coisas ao mesmo tempo. Há uma interação entre aquilo que é o melhorar o negócio presente e criar as bases estratégicas para lançar o negócio do futuro. Senão, nós fizemos um pequeno exercício que foi agrupar os 80 projetos em categorias, exatamente numa matriz, que vocês conhecem provavelmente, da orçamentação e do budget do IT, que é Run the Business ou Change the Business. Portanto, este balanço. E, nesta perspectiva, nós fomos buscar tipologias, não é um projeto específico, mas digamos, uma categoria, um perfil de projetos que foram apresentados. E a primeira é, quando estamos a falar baixa eficiência, isto estamos a falar sempre relativamente, baixa eficiência e baixa inovação no modelo de negócio, estamos a falar fundamentalmente assistentes virtuais. Assistentes virtuais que são utilizados para aceder a grandes quantidades de informação e, portanto, LLMs e inteligência generativa, para aceder a grandes quantidades de informação ou para servir, digamos, de primeira linha de assistência e de apoio aos clientes. Depois temos, digamos, nesta linha de maior eficiência, mas ainda com pouca projeção, com pouco impacto no modelo de negócio futuro, seja ele qual for, aquilo que nós chamamos de condition monitoring. Portanto, usar as tecnologias, os drones, digamos, a conectividade, para poder monitorizar as infraestruturas de uma forma mais eficiente. Quando passamos para projetos com maior impacto no futuro, mas ainda com menor impacto financeiro no presente, vemos uma coisa muito interessante, que são projetos de natureza, digamos, que podem transformar o modelo de negócio, e nós sabemos que algumas empresas em Portugal estão a transformar o modelo de negócio. Por exemplo, para negócios de servitização. Não vender equipamento, mas vender performance do equipamento, horas desse equipamento. Obviamente, isso implica reorganizar completamente as competências da empresa e reorganizar o modelo de negócio. Mas é possível, através destes projetos tecnológicos, por exemplo, vigilância remota, acesso remoto às fábricas, de poder, digamos, ter acesso ao equipamento através de conectividade e através de monitorização automática, através de inteligência, é possível e está a acontecer também, ainda com pouco impacto no modelo de negócio presente, mas criando alicerces para transformar o modelo de negócio e para tocar o modelo de negócio do futuro. E, finalmente, dentro das categorias todas que observamos, ecossistemas digitais. Nós vemos, efetivamente, há várias empresas que estão a tentar, efetivamente, juntar e orquestrar e coordenar diferentes tipos de parceiros, diferentes tipos de segmentos, diferentes tipos de ofertas dentro de uma mesma plataforma, gerindo a plataforma. Portanto, já não se trata de vender um produto ou serviço, trata-se de gerir a plataforma. E vemos, por exemplo, na área da energia, na área dos seguros, projetos exatamente de construção de plataformas, que é um modelo de negócio muito interessante, muito apelativo, mas muito difícil de orquestrar. A tecnologia está a, digamos, facilitar e temos já, de facto, vários exemplos. Eu estou quase a acabar e eu diria que, para concluir,
e dentro deste quadro de que são as tendências, isto, mais uma vez, são as empresas finalistas do Prémio Digital dos últimos 2 anos, e as tendências e, portanto, esses projetos, e aquilo que nós sabemos desses projetos, temos esta ideia de que estamos a caminhar nesta interação entre o presente e o futuro, daquilo que é o modelo de negócio existente, e a tecnologia, digamos, é o principal driver da inovação, para aquilo que serão novos modelos operativos. E aqui a ligação e a orientação e a aposta destes projetos, do ponto de vista transformativo, é focado, e nós vemos essa tendência, focado em projetos que exatamente podem impactar naquilo que é o modelo, por um lado, na rentabilidade da empresa e na capacidade da empresa de criar mais valor, mas acima de tudo de um poder transformativo e, digamos, contínuo. Portanto, quando se fala de transformação, não se está a falar de descontinuidade, estamos a falar em continuidade e de passos stepwise. Portanto, projetos evolutivos, projetos bem determinados, com outputs, digamos, no tempo e capazes de poder, digamos, criar uma opção sobre um outro passo do projeto. Para terminar, e estamos mesmo, tenho aqui 1 minuto já de atraso, aquilo que são os NACs, as dicas para a discussão, porque a intenção desta apresentação não era, fundamentalmente, dar-vos aqui, digamos, conclusões definitivas. A primeira é esta ideia de que há uma interação, em termos de portfólio de investimento, estratégia de investimento em ATI, uma ideia de que temos que ganhar eficiência no presente para poder criar o futuro. E, portanto, balancear os investimentos em melhoria da eficiência do modelo existente, sendo que esses investimentos também têm um caráter, é isso que nós vemos nestes projetos, têm um caráter de, digamos, de impacto daquilo que será o modelo de negócio do futuro e o modelo operativo do futuro. Segunda ideia é esta ideia de que os projetos, digamos, este investimento não pode ser, o investimento na melhoria operacional tem que ter uma ligação direta àquilo que é a estratégia da empresa. É evidente, como diz o gato da Alice, se eu não sei para onde vou, qualquer direção serve. Agora, se há uma estratégia da empresa, se a empresa tem opções de crescimento, se a empresa quer entrar em determinados mercados de maior rentabilidade, maior valor, então aquilo que são as alterações operacionais têm que estar diretamente, e os projetos operacionais, e os investimentos têm que estar diretamente ligados. Uma ideia muito que nós tiramos da experiência e daquilo que olhamos para estes projetos, pela interação tecnológica, pelas competências, exigem, pelas parcerias, hoje também à tarde tivemos, digamos, uma apresentação nesse sentido, exigem muito maior abertura para um número maior de parceiros, digamos, em que o setor tecnológico nacional terá aqui um papel de garantia de soberania tecnológica, e, portanto, nessa perspectiva, há aqui uma necessidade das grandes empresas tracionarem, digamos, as pequenas empresas e o próprio setor público. Nós vemos aqui que, e a Cotec tem de trabalhar nesse sentido num projeto que lançou o ano passado chamado Connect, de que é necessário efetivamente, digamos aqui, ver muito maior interação entre o setor tecnológico, que ainda é pouco exportador, e, digamos, as grandes empresas que estão a desenvolver. Nós temos observado em alguns casos essa interação, mas temos que fazer mais exatamente para poder criar um ecossistema capaz de exportar também a tecnologia desenvolvida em Portugal. Obviamente, estes projetos, a complexidade traz uma conclusão incontornável. Vai ser necessário mais competências organizativas, vai ser necessário pessoas com outro tipo de capacidade de integrar complexidade e gestão de projetos, vai ser necessário, digamos, criar ativos intangíveis e capital intangível de conhecimento que pressupõe que a empresa tenha que se abrir. E, portanto, a colaboração das empresas com a academia, com as unidades de investigação, com consultores, etc., será um papel cada vez maior. Portanto, as empresas que estão fechadas digamos, não terão os recursos sequer capazes para poder, digamos, fazer face a estas tendências, e vimos na apresentação no início desta tarde que as coisas ainda vão piorar, no sentido em que os orçamentos disponíveis não crescem, mas as exigências e os desafios vão crescer e, certamente, digamos, as surpresas estão aí ao virar da esquina. Portanto, é neste clima de ter que fazer mais e melhor com os mesmos recursos ou com menos recursos que pressupõe também este espírito, este quadro mental de inovação. E, finalmente, esta ideia de que a tecnologia, que hoje é, digamos, protagonista também desta sessão, que não é apenas os algoritmos, já vimos, são os algoritmos, são a capacidade analítica de explorar que dados é que são relevantes e é a forma como nos organizamos e os depositamos,
que faz a diferença. Essa integração é aqui que está e que está, digamos, a determinar digamos, aquilo que é o valor criado hoje pela tecnologia na inovação operativa. E dizer que esta questão da inovação operacional, se quiserem, num clima de grande incerteza, de risco, de ansiedade, de medo em alguns casos, para nós é o grande tónico de confiança, de mudança, de capacidade de adaptação a novas condições, de resistência do modelo, digamos, do modelo operativo, de resistência da capacidade da empresa de poder se adaptar àquilo que é o futuro e confiança no futuro. E por isso eu diria, com Data Tech, podemos, de facto, tornar as operações com, digamos, o papel que elas merecem e todos aqueles que trabalham, seja na área, digamos, do IT, seja nos processos, seja na organização. Muito obrigado pela vossa atenção.